vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre esse desespero dos pilotos. Porque de eu acho alguns que pilotos, né? de alguns pilotos, porque a gente está chegando num momento da temporada em que eles precisam mostrar trabalho, até porque já começa a pipocar, né? Vai pra onde? Contrato do ano que vem? Como é que vai pra ficar? casa, vai ficar. Pra casa é chato, Esse né? é o pior, né? Esse é o que ninguém quer ouvir. Mas Exato. realmente, devido ao momento que começam aquelas especulações, né, nessa fase do ano, nós temos aqui basicamente 3 pilotos que fizeram coisas que eu acho que já demonstram um pouco, falando sério agora, essa parte quase que emocional dessa fase da temporada. Então a gente vai começar aqui por ele, o Lance Stroll, que é filho do dono da equipe, mas talvez, até né, em função dessa parceria que a Honda vai ter com a Aston Martin no futuro próximo, e se tratando do Stroll esse ano, diferentemente do que a gente acabou de falar do ano passado, que ele e o tetracampeão mundial Vettel andavam mais ou menos parecidos, quando você vai lá e toma de 5-0, e um 5-0 não é nem gordo, um 5-0 magro, né? Porque é diferente, não é que o Alonso vem chegando em terceiro em todas as corridas e o Stroll em quarto. O Alonso está chegando em terceiro e o Stroll em décimo. O Alonso está classificando, quase fez a pole, o Stroll não passou nem por Q3 nessa corrida. Então, realmente, é uma distância muito grande. Mas a gente vê aqui, logo na primeira volta, Stroll já tentando cavar um buraco ali onde não existia e colocou ali seu carro, parte no muro, parte quase dentro do carro da Williams. A estratégia do Verstappen, você falou até agora que tem que passar pertinho. Não, mas não é dentro, né? É perto, não é por dentro. E aí a gente vê o Stroll aí já dando Carregando a bateria elétrica, senhoras e senhores. Modo ataque ali naquela fase. O Stroll ali dando na porta de Alexander Albon. Quando a gente puxa essa imagem 50 metros para frente, o Stroll vai lá na próxima curva e faz a mesma coisa. Olha aonde ele quis colocar a Aston Martin dele. Tinha espaço ali, Calinquinha? Acho que não, viu? Só se ele tivesse de moto e mesmo assim ia ser apertado. E ele vai lá e bate de novo. E a Aston Martin se mostrou um carro, além de muito eficiente, muito resistente. Porque o Stroll foi batendo em tudo e ele foi continuando tocando a vida dele. Até o fim, né, inclusive. Até o fim dele. É verdade. Nós temos outras imagens aqui de outros pilotos. Esse, Kalinka... Acho que também eu quero uma boa explicação sobre isso. Uma boa explicação? Bom, vamos lá. Começar do começo. Primeiro, a gente vê toda essa novela, Ferrari, Mercedes, Leclerc, Hamilton, e a gente não vê muito o que se fala em relação ao Carlos Sainz. A gente tem o Carlos Sainz, tem no seu contrato terminado, se eu não me engano, ano que vem, ou esse 24, ano? 24, ano que vem. E hoje, se o contrato do Sainz acabasse hoje, eu não sei se ele teria muita facilidade de ser encaixado em alguma equipe. Mas, de qualquer maneira, até o momento, uma situação parecida entre Stroll e Alonso é um pouco, numa proporção um pouco menor, mas entre Leclerc e Carlos Sainz. Leclerc andando muito melhor do que o Carlos Sainz do ano passado para cá. E essa manobra aqui, para mim, é mais uma situação emocional do que um erro técnico do Carlos Sainz. Ele pensou o seguinte, precisam falar de mim. Preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa para aparecer. E se a gente reparar, né? Toma cuidado. Até depois do que ele fez nessa parte que a gente vai comentar rapidinho. O rádio do Sainz, a agressividade que ele falou com a sua equipe, que eu nunca tinha ouvido ele falar com a sua equipe dessa maneira, principalmente numa corrida que ele já começou fazendo uma besteira que a gente vai falar sobre ela agora. Mas vamos lá. Essa aqui, na imagem de cima, né? A imagem do Carlos Sainz em relação ao Ocon. Olha a distância que o Sainz está em relação ao Ocon. E mesmo assim ele decide o quê, Calinquinha? Não tô tão perto, mas vou passar, aproveitar que a pista é larga, que tem bastante área de escape e nada irá me acontecer. Aí ele vai lá, como vocês podem ver, quando o Ocon está ali para entrar na curva, Carlos Sainz vai lá e dá aquele totozinho e realmente ali já quebrou o bico da Ferrari do Carlos Sainz. Então nesse momento, por tentar uma manobra que não tinha a menor chance de dar certo, isso não é que não dá certo em Mônaco, não dá certo em nenhum lugar. Você, a 10, 15 metros de distância daquele mergulho para ultrapassar, a cada 10 vezes vão bater as 10 vezes. Então o Carlos Sainz foi lá e bateu o carro e já quebrou o bico da sua Ferrari. Posso botar uns números aqui do Ocon? Pode. Algumas coisas que ele teve que superar durante favor. essa corrida. Olha, ele tomou um toque, então, do Sainz na saída do túnel. Teve dano no carro. A parada dele foi muito ruim. Foi muito ruim. A primeira parada dele do box foi bem, bem desastrosa. Depois ele teve que aguentar a pressão do Lewis Hamilton. Atrás dele quando teve chuva, vamos chegar no setor chuva já. Ou seja, ele se superou muito, né? Foi muito legal porque ele passou por várias adversidades ao longo da prova. Pressão e é durante a legal prova destacar inteira. isso, assim, né? Porque a gente fala às vezes do piloto ter que ser frio, ter que aguentar, e o Ocon foi um cara que aguentou isso durante toda a prova. E só complementando, né, Kalinka, ele aguentou toda essa pressão, isso sem falar que ele já chegou lá, ele, assim como toda a equipe Alpine,
com a pressão muito maior do que o normal, porque tomaram uma bronca do dono 2 semanas atrás. Então, quando você já chega no final de semana, quando a corrida anterior você já é extremamente criticado, então essa pressão que o esporte já tem naturalmente, ela se tornou ainda maior. E você lidar com essa pressão toda, como você falou, essa pressão na corrida, pressão na classificação, de fazer uma terceira colocação sem bater, realmente tem que tirar o chapéu pro Ocon. Mas vamos continuar? Vamos. Falar a respeito dos desesperados. Porta dos desesperados. Por aí. Temos aqui quem, mais uma vez, de novo. A gente não queria falar tudo numa vez só. Vamos aí espaçando para ninguém achar que a gente tem alguma coisa contra, mas essa, dentre os desesperados, foi uma das que mais impressionou. Por quê? Checo Pérez, no mesmo ponto que a gente viu essa tentativa de manobra do Sainz em relação ao Ocon, vai lá e tenta uma manobra por fuera em relação a quem? Lance Stroll, que estava ali na dele nesse momento. O Stroll não estava fazendo nada de errado. Checo Pérez vai lá por fora nessa chicane que mal cabe um carro e queria fazer lado a lado com o Stroll, dá na porta de Lance Stroll, bate no carro do Stroll, sendo que o carro da Red Bull chega a levantar do chão. E aí o que ele fala? Calinquinha, você pode, por favor, ler o rádio do Checo Pérez que a gente vê aqui? Esse é o choro do Chaves também? Lembra? Pode ser também, mas não. Olha lá, o Stroll me empurrou. O que foi isso? Isso é permitido? Ele me empurrou. Calinquinha. Ah, tá de sacanagem, né? Isso é quase tão grave quanto ele querer acreditar, ou que a gente acredite, que ele não bateu de propósito no passado. Checo, para! Menos. E ele vai lá, ele bate no Stroll, fala que o Stroll que bateu ele, que o Stroll que empurrou ele. Então, assim, realmente, eu acho que o comentário dele no rádio, a comunicação dele no rádio, foi pior do que o que ele fez na pista. E o que ele fez na pista não foi pouco. Eu acho que isso demonstra o tamanho da besteira que ele falou no rádio. Mas Checo Pérez foi o suficiente para ele essa batida no Lance Stroll, Calinquinha? Será que ele parou por aí, Max Wilson? Tenho minhas dúvidas. Não! Pouco depois, ele vai lá, no mesmo ponto do circuito, que é esse S depois do túnel, só que essa é a parte já da saída do S, vai lá e levanta a Magnussen no peito. Tira o carro do Magnussen no chão na saída da curva, quebra o bico da Red Bull e fala a seguinte coisa: Magnussen fez um brake test em mim. Brake test, para quem não sabe, é o piloto quando sai da curva, enfiar o pé no freio, o piloto vir atrás e bater. Nunca fiz isso. Normalmente isso não existe, até porque um piloto que faz isso, ele se coloca num risco tão grande ao risco que ele causa no carro de trás. E também, se o Magnussen tivesse feito isso já teria sido analisado, já teria sido visto. E o Magnussen teria sido punido. Até agora a gente não viu nada de punição em relação a isso. Ou seja... peraí. Você tá falando sério? O quê? A gente não viu nada do que ele bateu do ano passado, fiel. Pois não, você tá esperando o negócio que aconteceu domingo? De propósito. Para, Max Wilson. Você tá sonhando, né? Então, para mim, isso foi mais um ato de desespero do Checo Pérez. De novo, Max Verstappen liderando o campeonato. Pole, estava em primeiro, o Checo Pérez tentando fazer uma corrida de recuperação. E aí não é nem culpa dele. Fazer corrida de recuperação em Mônaco é impossível. Então ele vai lá, bate no Stroll, agora vai lá, bate no Magnussen, e eu acho que por hora ele acabou de bater. É isso, Kalinka? Será, Max? Não bateu mais nada? E nem Sabia ninguém? Que teve mais coisa. É mesmo? É verdade. Manda. Olha aí. É verdade, tinha esquecido dessa. Ele vai lá, como já tinha batido em alguns casos, ele falou assim, vou bater no que agora? No muro. Eu comigo. Eu comigo mesmo. Ele foi lá, num momento da corrida, que já foi na parte final, né, onde a pista estava molhada, que lógico, é muito mais fácil. Sabão. Mais ou menos, né, Calinquinha? Virou sabão, só que acontece o seguinte: quando você está lá a 2 voltas atrás, porque o Verstappen deu 2 voltas no Checo Pérez, devia estar lá pela 10ª posição, ou seja, sem a menor chance de marcar ponto, de fazer nada. Para quê que você vai tentar tirar leite de pedra num momento desse? Aí quando você faz isso, eu vou te falar, o Checo Pérez teve habilidade, mas uma boa dose de sorte de não destruir o carro dele nesse momento, porque essa é a parte, uma das mais rápidas do circuito. É aí, um pouquinho mais pra frente, que ano passado o Mick Schumacher, quando bateu, quebrou o carro dele no meio, literalmente, e o Checo Pérez deu uma balangada, quando abriu o olho o carro estava reto de novo, ele seguiu a vida. Mas realmente, o final de semana do Checo Pérez não foi um dos melhores. E como nós falamos aqui ao longo de já bastante tempo, ele para mim não é e nunca foi ninja das ruas. Frases fortes.